Hoy, começa agora o episódio 15 do Orbolas. No episódio de hoje vamos falar do Dream Team americano. Toca a vinheta, Philo. Thank you, Maria! Começa agora o 15º episódio do Ora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, o Tanque. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, o sem apelido. No episódio de hoje, a gente fala do que talvez tenha sido aí a maior história do basquete nas Olimpíadas, que foi o Dream Team, né? Aquele time dos Estados Unidos que foi para a Olimpíada de 92, ficou com esse nome de Dream Team porque realmente tinha aí todos os grandes jogadores da NBA, mas é uma história que tem um contexto bem legal, né? Esse time que até é sempre muito comentado em relação a ser um dos maiores da história de todos os esportes. E o nome Dream Team, que todo mundo sabe até hoje, até quem não gosta de esportes e talvez não conheça a história desse time, mas já ouviu falar em time dos sonhos, em Dream Team, e essa é a origem, né? Realmente marcou a história do mundo esse time. Isso de ser o maior time da história do basquete, eu acho que é praticamente consolidado, né? Esse time que muitos jornalistas até também chamam de o maior time já feito na história do esporte. E talvez, se não for o maior time da história do esporte, pode ser considerado o mais dominante, né? Porque a gente vai ver aí que ele realmente amassava os adversários sem dó e sem perdão. A gente vai falar um pouco da campanha nas Olimpíadas também, que foi uma coisa meio absurda. Você pensar que quão fácil foi, né? Assim, você pega o NBA pra jogar ali no modo fácil, videogame, né? No modo fácil, e você joga as Olimpíadas inteiras assim. Mas então, antes da gente começar aqui, como já é de praxe, né, lembrar vocês aí pra seguirem a gente nas redes sociais. A gente tá como Ora Bolas Pod, tanto no Instagram como no Twitter, Ora com H Pod POD. E estamos também nas diferentes plataformas que você usa aí para escutar o nosso podcast. Estamos no Spotify, estamos no Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. E agora também temos novidade no YouTube, né? A gente tá botando as fotos que a gente bota aí no Instagram, agora estão também no YouTube e ficam mudando de acordo com como a gente vai falando aqui, né? Ao longo do podcast. Deem uma olhada lá também e sigam a gente também lá no YouTube. Com isso, então, a gente começa o episódio de hoje. A gente começa falando um pouco do contexto aí que levou à formação do Dream Team. Depois pega para falar um pouco dos jogadores, né? Todo mundo que fez parte aí desse elenco. E depois passa para falar da parte mais... o legado do Dream Team. Então, passo aqui pro Filó para falar do contexto. Exatamente. O mais importante para a gente entender aí por que esse time foi tão especial na história da seleção americana de basquete é saber que até então, né, antes das Olimpíadas de 92 que foram em Barcelona, a FIBA, a Associação Internacional de Basquete, impedia que os jogadores da NBA participassem dos torneios olímpicos. E então só os jogadores amadores que podiam participar, por isso que todos os times da seleção americana até então eram formados por jogadores universitários ali do basquete americano. Em compensação, os outros países todos podiam usar seus jogadores profissionais, né, das suas ligas nacionais, incluindo, por exemplo, a União Soviética, a Iugoslávia, os países ali do bloco comunista. E mesmo assim, os Estados Unidos dominavam o basquete nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas de 1972, em Munique, na Alemanha, foi a primeira vez que a seleção americana não ganhou a medalha de ouro do basquete olímpico. Em sua história, a seleção americana masculina tem 18 aparições nas Olimpíadas, com 18 medalhas, sendo 15 de ouro, uma de prata e 2 de bronze. Então a gente vê que é um domínio realmente gigantesco. E os Estados Unidos tinham ganho as 7 primeiras edições dos Jogos Olímpicos no basquete masculino, de 36 a 68. E aí, em 72, em Munique, eles perdem a final para a União Soviética pelo placar de 51-50. Caraca. Isso sim que é a Guerra Fria resumida aí a um ponto, basicamente. E, pelo visto, era igual a Guerra Fria mesmo, que todo mundo ameaça, mas não se ataca, né? Então, o placar no jogo de basquete terminou 51-50. Um placar baixo realmente aí. Deve ter sido aquele jogo só pancadaria e falta. Não duvido nada com esses dois times. Como era a Guerra Fria, tava todo mundo mais preocupado na defesa do que no ataque. É isso aí. A galera saía meio fria do banco, né? Errava o arremesso.
E aí essa derrota na final dos Estados Unidos já começou a acender um alerta, né? Depois eles conseguiram ganhar o ouro de novo em 76, em Montreal. E aí a gente chega nas Olimpíadas de 80, em Moscou, que a gente já falou bastante aqui no nosso episódio 8. Então, se você não ouviu, o que você está fazendo na sua vida? Vai lá ouvir. Mas para dar uma resumida aqui de novo, né? As Olimpíadas foram na União Soviética e os Estados Unidos não participaram das Olimpíadas. Então, obviamente, que o basquete também não teve a chance de ganhar. E aí, nas Olimpíadas seguintes, como a gente também falou no episódio 8, que foram em Los Angeles, 84, a União Soviética dessa vez que não participou. Então, ficou mais fácil aí para os Estados Unidos levarem o ouro também. Até que a gente chega no famoso, para nós brasileiros, Pan-Americano de 1987, na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos, que ficou muito marcado aí na história do Brasil pela vitória do basquete brasileiro sobre os Estados Unidos na final do Pan-Americano. Então o Brasil levando o ouro aí e os Estados Unidos ficando com a prata. E um jogo realmente bem histórico. O Brasil venceu de 120-115 de virada. A gente pode até botar aí no nosso Twitter, no @horabolaspod, os vídeos desse jogo para vocês assistirem. E é uma partida bem impressionante. Assim, o Brasil vai até pro intervalo perdendo de 14 pontos. E nessa época, como eu falei, né, a seleção americana era formada por jogadores universitários. E aí, no início do segundo tempo, a diferença dos Estados Unidos chega até 24 pontos. Depois, o Brasil consegue uma virada histórica com o Marcel e o Oscar, os dois alas aí do time que realmente calibraram a mão nos arremessos de 3. Fizeram diversas cestas e fizeram 55 dos 66 pontos do Brasil no segundo tempo. Caraca. O Oscar acaba terminando o jogo como sextinha da partida com 46 pontos, né? Jogava pouco também. E o Marcel fez 31. Tem uma entrevista do Oscar que ele fala que ele no intervalo, todo mundo meio morto lá, né? Aí ele deu aquela preleção, não sei o que, tal, pra animar. Ele falou assim, olha só, esses garotos do outro lado é tudo garoto, sabe? É tudo criança, eles não estão acostumados com a gente é experiente. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se eles vão ter coragem de chutar. A gente não deixa ninguém entrar no garrafão. Se os caras quiserem chutar de 3, eles chutam, mas ninguém entra. E aí, ele disse que no segundo tempo era assim, eles davam espaço. O cara que quisesse chutar lá de trás, chutava. Só que aí erraram uma, erraram duas, erraram 3, não conseguiam entrar, que tava todo mundo fechado no garrafão, e aí não caía mais nada dos Estados Unidos. Abalou a confiança, né? Faz sentido. Não sei se realmente foi assim ou se... Porque o Oscar gosta de contar a história, né? No 7 de setembro, né, dá pra dizer que esse foi o jogo da independência do basquete brasileiro. Com certeza. E bem isso, né, a independência do basquete, mas foi realmente um jogo histórico não só pro Brasil, pro basquete mundial, porque foi a primeira vez que a seleção americana masculina de basquete perdeu o jogo em casa. E também a primeira vez que tomou mais de 100 pontos jogando diante da sua torcida. Então o Brasil quebrou aí uma invencibilidade de 34 partidas oficiais da seleção americana internacionalmente, considerada aí uma das maiores derrotas dessa seleção na história, e foi um dos fatores também que levou à criação do Dream Team, né? Porque esse jogo mostrou aí pro mundo que os Estados Unidos talvez não fosse tão dominante quanto se pensava com o time universitário, e também fez com que a Federação de Basquete Americana começasse a pensar em levar os profissionais para as Olimpíadas, ou tentar dar um jeito de reverter aquela decisão da FIBA, né? Isso aqui pra gente, né, obviamente foi muito marcante por ter sido um jogo histórico pro basquete brasileiro, mas do ponto de vista dos Estados Unidos, foi um grande vexame, né, é um Pan-Americano que, apesar do Pan-Americano não ser uma Olimpíada, e o americano, na verdade, nem ligar tanto assim pro Pan-Americano, o Pan-Americano em casa, e o basquete que talvez seja aí, nas Olimpíadas, o maior esporte dos Estados Unidos, né. Foi um grande vexame pros Estados Unidos e realmente uma coisa que forçou eles a mudarem também. É um absurdo perder, né? Assim, é questão de honra. Eu acho que até seria alguma coisa similar, assim, para fazer um paralelo, a, por exemplo, o Brasil perder a Copa do Mundo aqui no Brasil para os Estados Unidos. Imagina se o Brasil perde um jogo para os Estados Unidos da Copa do Mundo em casa, entendeu? Seria um grande vexame perder para os Estados Unidos no futebol. Isso aí. É questão de honra mesmo, né? E mexeu com a honra americana, os caras ficam como, né? Pistola. Tem que achar um jeito de resolver, né? Exato. E alguns jornalistas brasileiros também até consideram esse jogo a maior conquista do esporte nacional desde a Copa de 70, né? Que o Brasil também não tinha, talvez, grandes conquistas aí nessas décadas. E como eu disse, esse foi um dos fatores que depois levariam à criação do Dream Team. Mas um outro fator bem importante também foram as Olimpíadas de Seul em 88, na Coreia do Sul,
que os americanos tiveram de novo aí em 2 anos seguidos a sua honra ferida, porque foram eliminados pelos grandes rivais aí da Guerra Fria, pela União Soviética. E os Estados Unidos acabou perdendo por 82-76 na semifinal. Então nem a prata eles conseguiram, né? E no jogo de terceiro lugar eles venceram a Austrália e ficaram com o bronze. Mas aquele bronze bem amargo, assim, que não acabou com a sensação de fracasso dessa seleção. E aí foi a primeira vez desde 72 que a seleção americana não saía com ouro, né? Lembrando que em 80 ela não participou. E essa derrota em Seul, aliada já com aquela sensação que vinha do Pan-Americano e da derrota para o Brasil, foi realmente o que gerou essa necessidade nos americanos de provar ao mundo que eles ainda eram, né, o país líder do basquete mundial, onde os jogadores impressionavam na Liga Nacional, na NBA, o público tinha todos os olhos voltados para a NBA, então eles tinham que reverter essa situação, e foi aí que a Federação Americana de Basquete trabalhou junto com a NBA e o comissário, que é o presidente da liga na época, que era o David Stern, e eles se juntaram para começar ali nos bastidores a tentar conseguir essa mudança e permitir os atletas profissionais americanos a participarem das Olimpíadas. Um ano depois, em 89, a FIBA, né, a Federação Internacional de Basquete, votou essa mudança para permitir os atletas da NBA participarem, e a votação foi favorável por 56-13, deixando então os maiores astros aí do basquete americano participarem das Olimpíadas. E o curioso dessa história é que a própria Federação Americana de Basquete, que é a USA Basketball, ela acabou votando contra, embora ela não quisesse. Por quê? Vou explicar. Essa é boa, hein? Vai. Como eu falei, os líderes da USA Basketball eles estavam querendo aprovar os atletas profissionais. E eles até organizaram isso. Mas a federação também tem um voto, digamos, mais democrático. E como ela é formada em sua maioria por universidades e colégios do ensino médio, né, que também fazem parte ali do esporte nos Estados Unidos, esses votos das universidades e colégios acabaram sendo contra a aprovação dos profissionais porque tiraria um pouco do espaço deles. Então fica essa confusão aí que a própria federação que organizou a mudança votou contra, mas o mundo todo aceitou, né? 56-13 é um placar que não teve nem chance. E até hoje a USA Basketball é a federação oficial do basquete nos Estados Unidos e representa o país aí, tanto na FIBA quanto nos comitês dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E depois a gente acha que a CBF que é uma zona. Imagina se a gente vai com uma votação na FIFA, e aí a CBF faz uma proposta e depois ela vota contra. Aí a gente vai dizer que só no Brasil que tem isso. Mas conseguiram o que eles queriam, né? Sugeriram, sabiam que todo mundo ia querer, e beleza, o voto deles contra não ia valer de nada. Ou conseguiram o que eles não queriam, né? Fica aí a dúvida. Não, e acabou que essa decisão, né, de permitir os jogadores da NBA realmente mudou aí o curso da história do basquete nas Olimpíadas, né? A gente vai ver que depois de 92, o basquete americano ganha quase todas as Olimpíadas, com exceção de uma Olimpíada, que eu vou deixar pro Henrique falar. É o teaser. É o teaser. Mas realmente muda completamente o cenário aí do basquete nas Olimpíadas. Eu acho que até pro ponto de vista do espectador, né, você não conhece esses jogadores que estavam indo para as Olimpíadas, né? Enquanto que a NBA, que é uma liga muito mais internacional, você consegue assistir os jogadores preferidos ali disputando Olimpíada e jogos importantes, né? Então acho que pro espectador é muito mais legal também. Com certeza, né? A própria Olimpíada, como você disse, ganhou muito com os jogadores da NBA, os maiores astros do basquete internacional participando do torneio. Desde que os astros da NBA entraram aí, realmente ficou mais fácil ainda. O domínio dos Estados Unidos veio de sempre, né? O Dream Team, ele foi criado aí, como a gente tá falando, né? Foi para não perder o domínio. Perdeu aqueles 2 jogos e falou, chega, não dá para perder mais que isso. Eu acho que até o Filó já tocou nisso no episódio anterior, mas realmente os Estados Unidos forma jogador de basquete numa taxa que é absurda, né? Assim, todo ano surgem aí um time inteiro olímpico que provavelmente ganharia a Olimpíada, né? É meio absurdo mesmo. Se você pegar o time C dos Estados Unidos, eles vão chegar na semifinal de todas as Olimpíadas, basicamente. Mole. É exatamente isso. Mas puxando então para falar aqui do elenco, né? Quem era o Dream Team, né? O Dream Team acaba sendo formado aí em 91, na verdade. 91 é quando tem a convocação. E alguns relatos são interessantes, puxando um pouco para isso que o Filó falou já também, que dizem que até que a própria NBA, como organização, né,
não estava exatamente assim muito animada com essa ideia dos jogadores irem para a Olimpíada. Não sabiam até que ponto seria vantajoso para a liga em si. Obviamente, depois a gente vai ver que a participação dos jogadores na Olimpíada ajudou nessa explosão da NBA aí nos anos 90. Eles não tinham noção do quão importante, significativo isso ia ser, né, pro mundo e pra própria NBA. É quase que aquele medo do desconhecido, tipo, estamos fazendo assim até agora, por que vai mudar? Mal bem, a NBA em si dava certo. O que não estava dando certo era o time olímpico. E aí essa ideia do Dream Team mesmo começa a ser vendida no comecinho de 91 com a capa da Sports Illustrated. É aí, talvez, acho que até hoje, a revista esportiva mais famosa nos Estados Unidos, né? E ainda mais nos anos 90, aí, pré-internet, tudo isso. E aí, na capa da revista Sports Illustrated de fevereiro de 91, aparece ali na capa o Michael Jordan, o Magic Johnson, Patrick Ewing, Charles Barkley e o Karl Malone com um título Dream Team, né? O time dos sonhos. E aí essa é quando começa realmente essa ideia de, vamos chamar tudo que é jogador da NBA e formar aí o maior time da história do basquete, né? Eu acho legal que a capa dessa revista, obviamente não tinha como eles saberem ainda, era um ano e meio antes, mas tem o subtítulozinho embaixo. Cuidado, mundo. Esse pode ser o Quinteto Olímpico Americano de 1992. É um negócio que hoje em dia parece tão bobo. Lembrando que a foto está aí no nosso Instagram, @orabolaspod, então pro pessoal ver essa capa que realmente é bem marcante, assim. É, bem legal mesmo. Mas aí a convocação para as Olimpíadas acaba acontecendo em setembro de 91, e aí eu vou listar os jogadores que foram convocados aqui, e aí vocês tirem suas próprias conclusões. Do Chicago Bulls, Michael Jordan e Scott Pippen. Do Utah Jazz veio John Stockton e Karl Malone. Dos Lakers, o Magic Johnson, Larry Bird, do Boston Celtics, Patrick Ewing, do New York Knicks, Chris Mullin, do Golden State Warriors, David Robinson, do San Antonio Spurs, e o Charles Barkley, que na época da convocação ainda estava no Philadelphia 76ers, mas depois acaba se transferindo em 92 para o Phoenix Suns. E aí, além desses, em maio de 92, também foi convocado o Clyde Drexler, do Portland Trail Blazers. E aí também um dos acordos que o Comitê Americano de Basquete fez com as universidades foi que eles chamariam pelo menos um jogador da universidade. E aí é até interessante porque a decisão acaba ficando entre 2 jogadores universitários. Acaba sendo convocado o Christian Laettner, que jogava em Duke. Mas o outro jogador que não foi convocado era o Shaquille O'Neal, que jogava lá na Louisiana State University, mas que naquela época já era, assim, um grande jogador universitário. E aí a gente sabe tudo que acontece aí depois na carreira do Shaq. Pois é, a diferença hoje é, né, a gente vê que talvez não tenha sido a melhor escolha. E naquela época o Shaq já era bem grande, né, um grande jogador. Era isso mesmo. Você imagina esse time que já era um absurdo completo, com o Shaq nele ainda. E assim, todo respeito ao Christian Laettner, que teve uma carreira até longa na NBA, mas não dá para comparar com o Shaq. Acabou ficando a dúvida foi porque o Laettner tinha sido bicampeão universitário e o Shaq foi a primeira escolha do draft. Claramente o melhor jogador. Eu acho que a decisão foi um pouco política também, para tentar dar uma ênfase maior no torneio universitário. Então eles queriam pegar o jogador que era ali, o cara que tinha ganho, né, os 2 últimos títulos, para mostrar também um pouco da força do torneio universitário em si, não necessariamente dos jogadores universitários. Faz sentido. Sim. E o time realmente não precisava de mais ninguém, né? Então não faz muita diferença quem ia. E se fosse o Shaquille O'Neal, ia ser pra ser o piadista da galera, né? Que ele é bem engraçado aí fora de quadra, ia ficar lá dando Gatorade pro pessoal, fazendo piada e servir de estagiário. Mas voltando para falar dos jogadores aqui, é impressionante ver realmente que esse time era uma grande constelação de craques mesmo, né? E até algumas estatísticas interessantes. O Michael Jordan entrava aí na Olimpíada também já no seu auge, né? Tinha ganho aí 2 títulos já com o Chicago Bulls. E outra coisa que é interessante da gente ver é que entrando em 92, no Dream Team, estavam os ganhadores dos últimos 9 prêmios de MVP, né? Do jogador mais valioso aí da liga, o melhor jogador da NBA. O Michael Jordan tinha ganho 3, o Magic Johnson já tinha ganho 3 e o Larry Bird também tinha ganho 3.
Então, de 84 até 92, todos os títulos de MVP da liga estavam na seleção de 92. E até olhando um pouco para frente, em 93 quem ganha é o Charles Barkley, e aí em 94 é o Hakeem Olajuwon, que não era americano, mas aí em 96 é o David Robinson, depois Michael Jordan, Karl Malone, até chegar no Shaq em 2000. Ou seja, de 84 até 2000, todos os títulos de MVP, com exceção de um, participaram dessa Olimpíada de 92. Essas estatísticas desse time são surreais, né? Eu fui ver os All-Stars, né? A participação no Jogo das Estrelas. Tirando o Christian Laettner, que é o café com leite, a gente já decidiu, né? O café com leite do time. Dos outros 11, o pior é o Chris Mullin, que só foi 5 vezes pro Jogo das Estrelas. Só 5, é. Os outros todos têm de 10 vezes pra cima. E o Chris Mullin, ele era o melhor arremessador de 3 do time. Ou seja, o cara ruim era o chutador de 3. Não tem como jogar contra. Realmente todos aí eram aqueles que dominam a liga e vão todo ano pro All-Star porque o cara merece mesmo. E também vale lembrar que o Larry Bird já estava aí no final de carreira, né? Ele que se aposentou depois também no mesmo ano de 92, depois das Olimpíadas, e mesmo assim ainda metia muita bola. Tanto ele como o Magic Johnson, né, já estavam em fim de carreira. O Magic Johnson, ele se aposenta no final de 91, né, depois que ele acaba testando positivo aí para HIV. E até, né, alguns dos relatos da época, e acho que ele mesmo depois acaba falando isso, ele fala que essa convocação para a Olimpíada de 92 realmente foi uma mudança na vida dele, algo que realmente deu esperança para ele no combate contra a AIDS. Ainda mais em 91, assim, havia, além de muito preconceito em relação à AIDS e o HIV, e também acabava que muita gente achava que testar positivo para HIV era basicamente uma sentença de morte, né? Então o próprio Magic Johnson falou que depois que ele testou positivo, ele mesmo acabou entrando nessa vibe, né? Nessa ideia, e que ele não sabia se ele ia conseguir superar aquilo. E a convocação para as Olimpíadas de 92 foi, como já era uma coisa ali pro ano seguinte, né? Foi realmente uma coisa que deu esperança para ele que ele conseguiria superar isso. Falando um pouco desse preconceito que existia na época com HIV, depois da convocação do Magic Johnson para as Olimpíadas, o time australiano de basquete acabou ameaçando não ir às Olimpíadas se o Magic Johnson fosse, porque eles tinham medo do HIV ser transmitido, né, durante as partidas, através dos jogadores. E isso acabou, na verdade, até dando mais força aí para a convocação do Magic Johnson, né? Não chegou a bombar nas redes sociais, né? Não era trending topic no Twitter, mas basicamente levantou muito apoio aí à causa do Magic Johnson e a convocação dele. Foi o hashtag Pray for Magic Johnson da época. I am Magic Johnson. Somos todos Magic. É isso. Realmente naquela época ainda tinha muita falta de conhecimento até, né, sobre a AIDS, e também hoje em dia com a medicina mais avançada e internet, todo mundo sabe que dá para ter uma vida bem normal, e é uma evolução aí que a gente passou ao longo dos anos. A gente já falou aqui dos prêmios de MVP, mas também esse elenco tinha ganho aí 10 dos últimos 13 títulos da NBA, especialmente aí com Michael Jordan, Larry Bird e Magic Johnson. E 2 desses títulos que eles não ganharam nos últimos 13 anos foram ganhos pelo Detroit Pistons, que até entra aqui as grandes tretas aí desse Dream Team, ou pelo menos da convocação do Dream Team, que foi a questão do Isaiah Thomas, né? O Isaiah Thomas era aí o armador desse time do Detroit Pistons, que ganhou a final da NBA em 89 e 90, mas que era um time que tinha uma reputação muito ruim dentro da NBA, né? Eles eram chamados de bad boys, jogavam um basquete bem físico, né? E até para nossa sugestão aqui de entretenimento do dia, fica aí o The Last Dance, ou Arremesso Final, que é um documentário que mostra aí a última temporada do Michael Jordan lá no Chicago Bulls, mas que conta muito da história do Jordan, e o Jordan foi aí o maior rival desse time do Detroit Pistons, dos Bad Boys, né? E ele fala bastante dessa rivalidade com o Detroit Pistons, mas acaba que realmente, assim, tanto o Pistons como o Isaiah Thomas tinham uma reputação muito ruim, né, da NBA, até com outros jogadores, e ele acaba não sendo convocado para a Olimpíada de 92. E aí entra um pouco aqui nessa área mais especulativa, mas que muita gente diz que, na verdade, o Michael Jordan vetou a convocação do Isaiah Thomas, porque eles eram rivais, e o Jordan, como eu já falei aqui, não gostava da fisicalidade com que o Detroit Pistons e o Isaiah Thomas especificamente jogavam, né?
entra assim na área da especulação, mas também, né, dizem que tem provas. No próprio Last Dance, aí no documentário Último Arremesso, que tá na Netflix, quem quiser assistir, o Jordan fala que não teve essa história de veto, que o Isaiah Thomas realmente só não foi convocado por escolha da comissão técnica. Mas, depois que esse documentário saiu, né, o Isaiah Thomas até se pronunciou, falou que era mentira do Jordan, e vazou um áudio aí, que a gente pode até botar no nosso Twitter também, como a gente bota os links, um suposto áudio do Michael Jordan admitindo que teria, sim, falado que se o Isaiah Thomas fosse convocado, ele mesmo não iria pro Dream Team, né? E tiveram alguns episódios mais específicos, assim, de inimizade entre os dois. No All-Star Game de 85, o Jordan ainda era novato e o Isaiah Thomas dizem que marcou ele muito pesado para um All-Star Game, né, que é um jogo mais recreativo. E depois, em 91, quando os Bulls derrotaram os Pistons na final da Conferência Leste, o time de Detroit saiu sem cumprimentar os adversários, né, que é padrão da NBA. Então, eles viraram as costas e foram direto para o vestiário, e isso também deixou o Jordan bem irritado. E daí em diante foi, né, só briga entre os dois. A fisicalidade do Pistons, que o Michael Jordan e todo mundo reclamava na época, porque era assim, não era só um jogo físico, era o físico beirando o jogo sujo, né? Agressão, né? Agressivo, exatamente. Era você levar a fisicalidade ao limite, assim. Quando você levar a falta, você para ou não. Cotovelada na barriga, soco no queixo. Era pra intimidar mesmo, né? E o que eu acho interessante é que o Dream Team, ele era treinado pelo técnico do Pistons, o Chuck Daly. Então tinha o dedinho ali dos Pistons, e até a gente vai ver que foi fundamental. O Magic Johnson, ele no livro dele admitiu, o livro dele é do meio ou fim dos anos 90, se eu não me engano, ele disse que, na verdade, ninguém naquele time queria o Isaiah Thomas. O ódio aos bad boys dos Pistons era universal, pelo visto. Para enfrentar, né, o Bulls do Jordan, o Lakers, o Magic Johnson e tal, o técnico precisava fazer o time dele ter alguma vantagem, né? Com certeza. Quando você é o técnico do Dream Team, você não precisa mandar os caras baterem, porque eles ganham na bola mesmo. Não, e realmente esse negócio do Magic Johnson faz sentido, até porque o Isaiah Thomas completamente destruiria esse clima aí do Dream Team, e acho que realmente acaba sendo uma decisão acertada, acabou sendo melhor ele não ter ido. E tinha até gente que tinha medo de chamar o Charles Barkley, porque era um jogador polêmico, falastrão, mas ele acabou indo e dando muito certo aí nesse time. E o time, então, ele foi pro pré-olímpico, porque ele tinha que disputar o pré-olímpico, já que não tinha sido campeão da Olimpíada anterior, e já no pré-olímpico foi um passeio. Na verdade, dizem que o time mal treinava, era treinamento e férias, 2 horas de treino por dia, partida de golfe. O Michael Jordan adorava jogar golfe. Inclusive, quem viu Space Jam sabe que ele jogava golfe. Essa, sim, é a verdadeira dica de entretenimento de hoje, entendeu? Olha Os maiores filmes da história do cinema, Space Jam. Sem dúvida nenhuma. Tá vindo 2, hein? Tá vindo 2, mas aí não vai ser igual, né? Com o LeBron. Onde mais você pode ver Michael Jordan e Pernalonga jogando basquete juntos? Não, esse filme é incrível, realmente, pra todo mundo que nasceu ali nos anos 90, principalmente. Era um filme bem marcante da infância, assim. Eu assisto até hoje, sempre que dá. Eu também. Eu quero saber quais são as expectativas pro Space Jam 2 com o LeBron. Tem que ter o Papai LeBron, né? Tem que ser mais estilo Papai LeBron. Acho que pode ser legal. Pegar os ajudantes certos. O LeBron, verdade seja dita, ele até consegue ser engraçado, né? Eu acho que... Ele é bom. Assim. Com certeza, O problema é se quiserem inventar muita moda ali na computação gráfica, né? Aí não vai ser aquela coisa. Porque o legal do Space Jam antigo é justamente os desenhos misturados com as pessoas de verdade. Aí se quiserem fazer uns bonecos muito realistas, não vai ser tão legal. Não pode. Boneco, pessoa é pessoa. É tudo computador isso aí, tudo computador. Aí, depois dessas férias que eles tiraram, né, foi para o Olímpico, foram para as Olimpíadas, e eles sabiam que nas Olimpíadas também não tinha jogo, é o que a gente falou, só iam perder para eles mesmos, era só treinar, tá descansado, tá entrosado e vão pro jogo. Inclusive, você imagina, você já sabe que só tem estrela do outro lado, né? Você é de um time qualquer que seja. Você olha pro time e você vê que o Michael Jordan é o segundo mais baixo. Quando você vê o melhor jogador da história e 10 pessoas mais altas que ele, não tem o que fazer. Desiste.
fazendo só outra referência que é o Space Jam, é quase como a galera olhando pro time dos alienígenas lá, né? Todos gigantes, fortões com cara de malvado, e você não tem chance contra eles. Mas o Michael Jordan ganha. Só que o final é diferente nesse caso. Ô spoiler. Opa. E aí, antes do time ir para Barcelona, eles estavam treinando contra um time dos melhores universitários da época. E logo no primeiro jogo, o Chuck Daly, o treinador, ele limitou o tempo de jogo do Michael Jordan e ele começou a fazer substituições que não eram as certas, a mexer no time para confundir mesmo os jogadores. E os jogadores acabaram perdendo para os universitários de 62-54. E o assistente do Chuck Daly, que era o Coach K... Eu queria que você falasse o nome dele completo, por favor. Claro, é o Mike Krzyzewski. Mike o quê? Krzyzewski. Se você ler, é Krzyzewski. É aquele nome só de consoante. Exatamente. Só que tem um Y, né? Tem um Y que também. Y não é vogal. Y não é vogal. A gente aprendeu que não é vogal. Com o Y são 3 vogais em 10 letras. 2,5. 2,5, isso. Mas, como o meu polonês aqui é afiado, em polonês não é Krzyzewski, é Krzyzewski. Entendeu? Tá bom, tá ótimo. Verdade. É o sotaque da Cracóvia, né, que você tem, então. Isso. Não confundir com a Cracósia, onde o Tom Hanks vivia em O Terminal. Olha a dica de entretenimento. Olha lá, mais uma. Pô, hoje cinéfilos estão afiados aqui. E aí o Coach K, ele disse que o Daly, o técnico, ele queria perder o jogo para perceber que eles não eram imbatíveis, que eles tinham que jogar sério. E aí, depois disso, eles não perderam mais nenhum jogo pros universitários. E foram para as Olimpíadas. E logo na estreia, que foi contra Angola, foram entrevistar o Charles Barkley, porque claramente sabiam que Charles Barkley ia falar alguma coisa engraçada. Ele falou, eu não sei nada de Angola, do país ou dos jogadores, mas eu sei que Angola tá em dificuldades na quadra. E aí, depois do jogo, o craque de Angola falou que esses caras do outro lado estavam em outro nível. Estavam numa galáxia muito, muito distante. Bom, eu não vou falar de cada jogo das Olimpíadas, porque o jogo mais apertado foi vencido por 32 pontos, que foi a final. 117-85. Mas algumas curiosidades desses jogos é que, por exemplo, a Croácia, que foi o adversário da final, também foi o adversário do segundo jogo, do grupo, da fase de grupos. E no time da Croácia estava o Toni Kukoc, um jogador de 23 anos que tinha sido recém-draftado pelo Chicago Bulls. E ele tinha acabado de assinar o contrato com o Bulls e ia jogar lá com o Jordan e o Scott Pippen no ano seguinte. O problema é que o Scott Pippen ele recebia um salário muito baixo. E o Toni Kukoc ia entrar na NBA já recebendo mais do que o próprio Scott Pippen. Pippen e Jordan resolveram então dar uma lição no Toni Kukoc. E eles passaram o jogo inteiro marcando o Toni Kukoc para garantir que ele não ia jogar. E ele não jogou. Ele não fez nada o jogo inteiro. Né? Saiu envergonhado, porque o grande craque da Croácia acabou sendo completamente anulado. Ele fez 4 pontos no jogo e teve 7 erros. E aí, depois disso, acho que até o Jordan e o Pippen se sentiram um pouco mal, porque viram que o Toni Kukoc, na verdade, era uma boa pessoa. Em compensação, na final, o Kukoc foi com sangue nos olhos e aí fez 16 pontos. Não que tenha adiantado muito, mas deixou lá sua marca. E algumas das outras histórias são que, por exemplo, tinham jogadores que no meio do jogo viravam pro banco e pediam para alguém tirar uma foto do jogador ali marcando Michael Jordan, lado a lado com Magic Johnson, Larry Bird. Também antes do jogo eles pediam autógrafo, né? Tem fotos, inclusive, das 2 seleções abraçadas antes do jogo, tirando foto. Mas é aquela coisa, né? Você vai pro jogo e já sabe que vai perder, então pelo menos você aproveita pra tietar os caras aí, os maiores astros do mundo. Com certeza, você se diverte ali, né? As Olimpíadas inteiras foram assim, os placares foram todos acima de 100 pontos para os Estados Unidos, e tirando a final, que foi 32 pontos de vantagem, praticamente todos por 40 ou mais. Inclusive jogou contra o Brasil na fase de grupos ainda, foi 127-83. O Charles Barkley, que foi o cestinha das Olimpíadas, inclusive, o Michael Jordan, ele não jogava tantos minutos, ele sabia que ele não precisava carregar o time, e o Larry Bird e o Magic Johnson já estavam no fim de carreira ali, tinham literalmente acabado a carreira já, se aposentado. Mas foram 30 pontos do Charles Barkley, mas eu queria dizer que foram 24 do Oscar Schmidt. Teve uma ótima atuação e acertou 5 de 10 bolas de 3, o mão santa. Tentou repetir o feito do Pan, mas nesse caso era impossível, né? Não dava.
E o Brasil perdeu por 44 pontos, que foi justamente a média, né, de diferença de pontos aí da seleção americana ao longo dos 8 jogos das Olimpíadas. Eu queria só falar que, tirando a final, quando a Croácia fez 85 pontos, o Brasil foi o time que mais pontuou na seleção americana. O Brasil fez 83 pontos, apesar de ter perdido por 44. Então aí a gente ficou com a medalha de prata em pontuação no Dream Team. Olha aí. O que mostra... Grande feito da seleção brasileira. O que mostra que claramente nós soubemos explorar os buracos na defesa americana. Com certeza. Isso está claríssimo para mim. E Angola, coitada, fez 48 pontos, tomou 116, né? Mais que o dobro, 68 de diferença. Triste, essa foi triste. O craque de Angola, o Jean-Jacques da Conceição, ele só fez 10 pontos. Eu não tô mentindo, esse foi realmente o cestinha da Angola. Se considera que o time fez 48, até que 10 pontos é quase um quarto, um quinto dos pontos, tá bom. Foi bonito. Interessante também é que o técnico, né, o Chuck Daly, não fez nenhum pedido de tempo ao longo dos 8 jogos, né? Porque não precisava. Isso aí é incrível mesmo. Mas, gente, vamos lá, né? 20 pontos só no intervalo de diferença tá de sacanagem. Vamos acelerar isso aí. O Dream Team, ele foi pro Hall da Fama, é importante falar isso. O Dream Team inteiro foi pro Hall da Fama. E a Magic Johnson fala que o objetivo deles ali, ninguém queria ser o cestinha, ser o reboteiro. Eles não queriam nem ser campeões, porque eles sabiam que iam ser campeões. Eles queriam dominar, eles queriam dar show e mostrar que não tinha como jogar contra o Dream Team. E fizeram isso, acho que é indiscutível. É exatamente isso que o Henrique falou, né? Eu até anotei a frase aqui do Magic Johnson, que é uma declaração dele para outra dica de entretenimento aqui, que é um documentário chamado The Dream Team, né? O Time dos Sonhos, feito pela própria TV da NBA, esse documentário que saiu em 2012. Durante o filme ele fala essa frase aí, que é: queríamos mostrar ao mundo que um time de jogadores All-Star poderia jogar coletivamente. Eram passes lindos, cortes, movimentação, cestas. Ninguém se importava com quem fazia os pontos ou com quem aparecia na capa dos jornais. Só nos importávamos em vencer o jogo e dominar os adversários. Então resume bem, né? Eu acho esse time, assim. É isso aí. O Magic Johnson foi o armador principal e ele falava. Eu olhava para a direita e tinha o Michael Jordan. Eu olhava para a esquerda e tinha o Charles Barkley. Mais para frente o Larry Bird. Eu não sabia para quem passar a bola, era só soltar. Porque era isso. Então todos eles jogaram num coletivo realmente até raro de se ver quando tem tanta estrela junta, né? Eu fico até muito feliz de terem feito isso, porque significa que o cestinha das Olimpíadas foi Oscar Schmidt, mão santa, com 24,8 pontos. E o legal desse time também durante as Olimpíadas de 92 em Barcelona é que ele cativava também fora de quadra, né? Pelo clima de camaradagem entre os atletas, e os jogadores se davam bem, estavam sempre rindo. Tinha muito carisma ali, os americanos se colocavam à disposição da imprensa. O mundo todo estava cobrindo esse time, né? E os próprios fãs, não só espanhóis, mas de todo mundo, os fãs lotavam as ruas do caminho do hotel para o ginásio só para tentar ver ali alguém passando, ver o ônibus do time passando. Então era um clima bem de festa mesmo, um clima positivo, de felicidade até, que esse time levou para o mundo todo. Então por isso também ajudou a ficar marcado aí na história. Mas aqui também, para falar um pouco dessa dominância aí dos Estados Unidos, é bom lembrar que nessa Olimpíada de 92, isso foi logo depois da dissolução da União Soviética e da repartição lá da Iugoslávia. Ou seja, as duas principais potências do basquete até aquele ponto não existiam mais, né? Então, chegando aí na Olimpíada de 92, a Croácia era talvez aí a grande herdeira da Iugoslávia, mas não havia uma segunda grande força no basquete mundial naquele ponto, porque realmente estava um pouco fragmentado a nível político, né? Realmente. Não havia nenhum time que também pudesse bater de frente com o Dream Team americano. Até porque, como a gente já falou aqui, em 88, na Olimpíada anterior, a União Soviética ganhou o ouro e a Iugoslávia ficou com a prata, né? Com certeza. Acaba sendo uma pena, teria sido muito legal a gente ver contra as maiores potências da época da Guerra Fria aí, né? Da União Soviética e da Iugoslávia. Só mais alguns números aqui também para mostrar essa dominância da seleção americana. Eles tiveram um aproveitamento de 58%, né, nos arremessos, enquanto os adversários nas partidas contra eles tiveram só 36%. E durante as 8 partidas, né, que somando aí dão 320 minutos de jogo,
A seleção americana esteve à frente do placar por 306 minutos, né? Só em 14 que ficou atrás. E o maior déficit foi um 4-0 para a Espanha no início do jogo aí, que depois acabou 122-81. Tenho certeza que assustou a galera. A galera ficou com medo. 4-0. Nossa. 4-0 é perigoso, né? Engana. Eu acho que foi aí que o técnico pensou em pedir tempo. O cheque dele falou, vou pedir, mas aí... Mas aí não precisou. Não precisou, E o que eu acho legal também vendo as fotos aqui da competição, os vídeos, e a gente vai botar também no Instagram, no Twitter, pro pessoal ver, é o Jordan com a camisa 9, né? Porque muito estranho ver ele sem estar com a 23, mas nas Olimpíadas não pode, né? A numeração é fixa. Do 4 ao 15. O Jordan, né, que usou o 23 ao longo da carreira dele com o Chicago Bulls, além de usar o 9 nas Olimpíadas, usou também o 45 quando ele jogou pelo Chicago White Sox, do beisebol, né? O Jordan jogou um ano, resolveu jogar beisebol, e jogando pelos times de liga menor do White Sox, ele usou o número 45 em vez do 23. E aliás, eu acho legal falar que o técnico e os 3 assistentes, né, a comissão técnica eram 4, 3 deles estão no Hall da Fama, assim como 11 dos 12 jogadores. Não quero falar de novo que o Chris Lettner é o único que não tá no Hall da Fama, mas ele foi o único. Coitado. Mas sabe quem também tá no Hall da Fama? Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. É verdade. Depois da final contra a Croácia, o Chuck Daly dando entrevista sobre a final, ele falou: eles sabiam que eles estavam jogando contra os melhores do mundo. Eles agora vão pra casa e pelo resto das vidas deles, eles vão poder falar para as crianças deles. Eu joguei contra Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e todos os outros craques. E quanto mais esses times jogarem contra os nossos melhores jogadores, mais confiantes eles vão ficar. Até que um dia, e eu não tô dizendo que isso vai ser em breve, mas um dia eles vão conseguir competir contra a gente de igual para igual. E aí eles vão olhar para trás, pro Dream Team, e ver o início desse processo da NBA no mundo. E realmente foi o que aconteceu, né? A gente vê aí que depois das Olimpíadas, foram 2 títulos seguidos, 96 e 2000, e os campeonatos mundiais que vieram junto. Ou seja, foram 12 anos, basicamente, de dominância dos Estados Unidos. Em 96, chamavam até a seleção de Dream Team 2, ainda tinha Charles Barkley, tinha Karl Malone, Scott Pippen, o John Stockton, David Robinson, tinha o Shaquille O'Neal nessa vez. Shaq que garante que o Dream Team 2, né, o de 96, ia bater o Dream Team 1. Continuando, 2000 também foi mais uma vitória fácil. E aí em 2004, parece que a seleção se acomodou de novo e começou a achar que ia ganhar tranquilamente. Kobe Bryant não jogou, o Shaquille O'Neal já não jogou de novo. O LeBron James, o Carmelo Anthony e o Dwayne Wade, todos os 3 jogaram, só que ainda muito novos, né? E aí eles perderam na semifinal. Na verdade, eles perderam 2 vezes na primeira fase, o que é difícil de imaginar, passaram em 4º lugar só na primeira fase. E na semifinal perderam para a Argentina, que depois foi campeã olímpica. E aí ganharam da Lituânia no bronze, mas o bronze está longe de ser satisfatório. Eu acho que isso é tão marcante que são 3 derrotas nessa Olimpíada de 2004, e no resto das Olimpíadas inteiras, de todas as Olimpíadas desde 1936, os Estados Unidos só têm 2 derrotas, que são as que o Filó falou em 72 e 88. Ou seja, 2004 foi pior do que todo o resto junto. 2004 realmente foi uma atuação bem ruim aí da seleção americana, no que aí acho que a gente pode dizer aí até com certeza que foi a pior participação do basquete americano nas Olimpíadas. E aí, então, depois desse vexame de 2004, realmente a pior participação, sem dúvida nenhuma, em 2008 mexeu com os brios, né? E aí precisavam se redimir de novo, então chamaram o time, inclusive, do Redeem Team, o time da redenção, mas obviamente é a piada do Dream Team, o Redeem Team. E aí eles, de novo, chamaram todo mundo no auge. Você tinha o Carmelo Anthony, tinha o Chris Bosh, tinha Kobe Bryant, Dwight Howard, LeBron James, Chris Paul, todos grandes jogadores, e o Jason Kidd, o veterano armador, era o único que tinha mais de 29 anos, já tinha passado do auge. Estavam todos ali prontos para ganhar, e ganharam fácil de novo. O único jogo que deu trabalho foi a final contra a Espanha, venceu por 11 pontos só, foi 118-107. Todos os outros jogos aí foram pelo menos 20 pontos de diferença. Inclusive, queria dizer aqui que Angola, aquela que levou a surra lá, agora perdeu só de 97-76, olha aí. Mas, inclusive, o Kobe Bryant diz que esse time ganharia do time de 92. Todo mundo agora que fizer um grande time americano vai dizer que o time ganha daquele de 92, que é muito difícil, né?
E o Dream Team, esse nome, ficou na mente de todo mundo. Até hoje, quando tem um time dos sonhos, você fala do time dos sonhos. E acho que o legado vai continuar para sempre, né? Esse time realmente deixou um legado não só para os Estados Unidos, mas internacionalmente também, né? Como um time marcante, assim como a gente falou, talvez aí o maior time da história do esporte, ou um dos maiores com certeza. Até por esse time ter jogado na Espanha também tem uma história legal, que é a do Pau Gasol, um dos maiores atletas aí do basquete espanhol, que foi campeão do mundo com a seleção espanhola. E ele fala que ter assistido ao Dream Team jogar no país dele, né, enquanto ele ainda era mais jovem, foi um dos principais motivos aí para ele ter apostado em seguir a carreira de ser profissional no basquete. Então, realmente uma influência bem grande aí em várias gerações futuras para esse esporte. Eu acho que isso passa um pouco pelo que o Henrique falou aí daquele comentário do Chuck Daly, né, do técnico, que realmente o Dream Team serviu para internacionalizar um pouco mais o basquete, né? Acho que todo mundo assistindo aquele time e também a oportunidade dos jogadores estarem em contato com os jogadores da NBA, tudo isso ajudou a internacionalização do basquete, que hoje é um esporte que é jogado no mundo todo. E tem times competitivos em várias regiões do mundo, né? Por causa do Dream Team, realmente o basquete e a NBA também, né? Explodiram. O Chuck Daly estava certíssimo, né? A NBA com certeza é a liga mais internacional dos Estados Unidos aí, de todos os esportes americanos, né? É a liga mais assistida no resto do mundo e que tem mais jogadores internacionais. Motivou os outros países a correrem atrás, né, e elevar o nível do basquete internacional e também, como você falou, a internacionalizar a própria NBA, né, que hoje em dia é um dos torneios mais assistidos pelo mundo todo, aqui no Brasil também, naquela época também ainda não era tanto assim. Só como uma última história, queria dizer que o Patrick Ewing participou lá. Ele teve a sua medalha de ouro de 92 roubada quando bandidos invadiram a casa dele, roubaram a medalha que ele tinha de campeão universitário em 84 e a medalha de ouro de 92. Então eu percebo que o nosso podcast ele tem um tema, assim, uma constante, que é o roubo de troféus e medalhas. Derreteram? Pois é, ninguém sabe. Por quê? Quem quer que seja o gênio tentou vender a de campeão da NCAA num site. E aí, obviamente, o Patrick Ewing achou e conseguiu de volta. Mas a da medalha de 92 ninguém achou de novo. Então, tô achando que tá lá junto da Julie Rimet. Tá no mesmo cofre, né? Tá no mesmo cofre, isso. Ou derretida lá, virou um pingente. Então fica o alerta para os nossos ouvintes, né? Se você tem um troféu aí, uma medalha do seu campeonato que você ganhou no seu clubinho, cuidado que a gente tá chegando. Ou então a outra dica que fica é: se você roubar uma medalha ou um troféu, derreta. Isso. Não tente revender no eBay, que é uma ideia ruim. O Mercado Livre não tá mais tão livre assim. Estão pegando tudo agora. Você não pode mais nem roubar a medalha e vender lá. Então a gente passa aqui para o nosso próximo segmento. Discussões impossíveis. Hoje nosso segundo segmento é o Discussões Impossíveis, que tem um tempo que a gente não faz uma discussão impossível aqui também. E eu queria aproveitar esse tópico aqui do Dream Team para perguntar para os meus co-apresentadores aqui quem é o segundo maior jogador da história do basquete. Porque acho que a gente, né, todo mundo concorda que o Michael Jordan é o maior de todos os tempos. Mas depois do Michael Jordan, quem que é o segundo? Já é o LeBron? Olha, eu acho que só 2 jogadores na história foram astros do Space Jam. Então, com certeza, papai LeBron é o segundo. Acho que o LeBron vem terceiro ali atrás do Pernalonga, né? Seria o básico aí. Pra mim já é o LeBron, mas assim, realmente ela é impossível porque ela é impossível. Tem muita gente antiga, tipo o Bill Russell, que ganhou 11 títulos pelo Boston Celtics, o Will Chamberlain, que tem os 100 pontos num jogo só, né, a maior marca da história, Kareem Abdul-Jabbar, que é a maior cestinha da história da NBA, mas pra mim já é o papai LeBron. Eu ainda queria ver ele ganhar mais títulos, mas eu acho que a dominância dele na NBA nesses 15 anos aí de carreira dele, o quanto ele já fez pela liga, não só em campo, como fora de campo, ele elevou o nível de estrela da NBA para outro patamar, né, de fato. Então acho que, tanto pelo que ele fez dentro como fora de quadra, para mim ele já é o segundo maior. É difícil falar, mas eu também tendo a concordar com isso, até pela consistência, né? O LeBron talvez não seja tão impressionante visualmente vendo ele jogar, mas ele é muito consistente, ele pontua muito e mesmo assim ele tem uma capacidade física já mais velho que é vejável.
tem muito do estilo do Michael Jordan também no jogo dele, e acho difícil Você pode falar que o LeBron não é o segundo, mas é difícil falar que alguém jogou mais do que ele ao longo da carreira, né? Pode falar de outros nomes, que nem o Henrique falou aí, mas eu diria que é o LeBron também, não tem muito como fugir, não. Eu vou trazer uma opinião um pouco mais diferente aqui, porque o LeBron realmente é impressionante. Ele teve essa sequência aí de 8 finais seguidas, né, pelo Miami Heat, depois de volta pelo Cleveland Cavaliers. Mas eu diria que depois do Michael Jordan, eu ainda botaria o Magic Johnson como sendo o segundo maior jogador da história da NBA. O Magic Johnson ganhou 3 prêmios de MVP e também 3 prêmios de MVP das finais. Mas o Magic Johnson, além de ser um jogador aí que revolucionou a posição do armador na NBA, né, porque ele era um cara que era muito grande, mas tinha habilidade de passe, habilidade de drible, né, que outros jogadores da sua estatura não tinham. O Magic Johnson chega na final da NBA com o Lakers em 9 de 12 anos, de 80 até 91, sendo que em 80, na temporada de calouro do Magic Johnson, o Lakers ganha e ele, como calouro, é escolhido o melhor jogador das finais. E além de ser um jogador que o Magic Johnson, apesar de ser armador, é um dos poucos jogadores na história da NBA a ter jogado em todas as posições do time. Ele jogou de 1 a 5, jogou em todas as posições. Então, eu acho que o LeBron ainda fica atrás do Magic Johnson e, na verdade, eu acho que até botaria o LeBron atrás de alguns outros jogadores aqui, como Kareem Abdul-Jabbar e outros, porque eu acho que o LeBron faz um pouco falta nele os títulos, né? Tinha que ganhar mais alguns títulos aí para entrar nessa discussão. O Magic Johnson realmente é um dos fortes candidatos aí, né, a ficar em segundo lugar nessa lista. Para mim, a comparação dele com o LeBron é até um pouco similar, talvez, a do Messi com o Cristiano Ronaldo, assim, que eu acho os dois realmente incríveis, de outro mundo, né, e é muito difícil você afirmar quem é melhor que quem, mas é uma discussão, por isso, justamente impossível. O LeBron, que na verdade até se inspira bastante na forma que o Magic Johnson jogava, né? Porque o LeBron também é um jogador grande, alto, né? Forte, mas que tem essa habilidade de jogar de armador também, né? É isso aí. O que eu ia falar é que às vezes até falta um pouco no LeBron o instinto matador que o Michael Jordan tinha, o Kobe Bryant, que a gente não falou aqui, mas também tá lá no topo dessa lista, com certeza tinha. A gente está aqui discutindo sobre quem é o segundo melhor, mas obviamente a gente só tem essa discussão porque o Oscar Schmidt não foi para a NBA, né? O Oscar, ele foi draftado pelo New Jersey Nets, na época, que agora é o Brooklyn Nets, em 84, e ele não foi exatamente porque se ele fosse, ele não poderia mais ter defendido o Brasil, a seleção brasileira, já que na época os profissionais da NBA ainda não podiam jogar nas Olimpíadas aí pelas suas seleções, exatamente o tema aí do Dream Team, né? Então fica a pergunta, quão bom teria sido Oscar Schmidt se ele tivesse ido para o New Jersey Nets em 84? Bons tempos em que os jogadores brasileiros preferiam jogar pela seleção do que jogar pela NBA, né? Eu acho que talvez o que fosse até mais interessante a gente pensar é como o Oscar jogaria hoje em dia, né? Nessa era dos 3 pontos, né? Que hoje em dia você vê aí Houston Rockets, o próprio Golden State Warriors. Os caras, assim, estão arremessando 3 pontos toda posse de bola. Então o Oscar hoje em dia acho que seria, sem exagero, acho que seria aí um jogador, um dos melhores jogadores da liga, eu acho. Pela sua habilidade de arremessar 3 pontos, né? Com certeza, mas é porque aí é que fica a minha teoria. Os jogadores de hoje só são revolucionários porque eles não conheceram Oscar Schmidt há 35 anos atrás. Kobe conheceu, né? Como a gente falou aqui no episódio 11, que era fã do Oscar, da época que ele jogava na Itália. Então, realmente, ele teria tudo aí para ser um dos maiores jogadores do mundo. Dá para imaginar que ele teria uma boa carreira aí, no mínimo como um grande chutador de 3 na liga. Mas eu realmente fico curioso se ele chegasse lá em 84, se ele não meio que tomaria a liga de surpresa, porque eles iam ver um jogador muito mais alto do que o normal da época, arremessando de 3. E para fechar aqui nossa última discussão, é o que a gente já citou aqui no início do programa, né? Se esse é realmente o maior time de todos os tempos em todos os esportes coletivos. Acho que no basquete não tem nem muita dúvida sobre isso. Mas se esse time, por exemplo, rivaliza ou se ganha do Brasil de 70 no futebol, de outros grandes times aí na história, até fazendo um comparativo com a seleção de 70, a gente falou no nosso episódio 10 que provavelmente o Brasil não seria o maior time de todos os tempos do futebol sem o Pelé, e fica a questão aí se esse time seria o maior de todos sem o Michael Jordan, por exemplo, o maior jogador de todos os tempos.
Eu acho que seria uma queda grande aí pra equipe, por mais que tivesse outros grandes jogadores, você precisa ter um nome, né, do Jordan no time para ser o maior de todos os tempos. Se o Michael Jordan não fizesse parte do Dream Team, eu acho que não seria mais o Dream Team, né? Teria que ter o Michael Jordan. Em relação a ser o maior time de todos os tempos, de todos os esportes, eu acho que não, porque não existia a mesma competitividade que existia no futebol. O futebol, por ser um esporte muito mais internacional, você tem aí muito mais jogadores disponíveis, seleções e times muito mais fortes do que aqueles que o Dream Team inventou, né? Então, para mim, eu ainda acho que o Brasil de 70, por ser dominante num esporte mais internacional, ainda é o maior time para mim de todos os tempos. Eu acho que o Dream Team ainda seria o maior time de basquete de todos os tempos, sem o Michael Jordan. Mas, realmente, precisa do Michael Jordan, porque o nome, a aura em volta do time, né? Você não poderia chamar de Dream Team se não tivesse o melhor jogador da história ali. E eu concordo com o Tanque nessa análise. O basquete, na época, não era tão internacional ainda. Eu acho que ele não é o maior time de todos os tempos também, mas ele talvez seja, assim, cada um pro seu esporte, o time mais importante de todos os tempos. Bom argumento, realmente é um time bem importante, assim, para a história do esporte basquete em si, né? Eu vou nesse gabarito aí também, que sem o Michael Jordan seria ainda o maior time da história do basquete, mas não o maior time de todos os tempos, de todos os esportes. E se ele é o maior time de todos os tempos, é bem difícil, discutível, discussão impossível, né? E fica pro pessoal também dar a opinião deles, né? Quem quiser responde a gente aí nas nossas redes sociais, falando o que vocês acham. Mas eu acho que todos concordam aqui é que o maior time dos podcasts é o Hora Bolas, né? Ah, isso com certeza. Sem a menor dúvida. No 3 contra 3, ninguém bate a gente. Então é isso, pessoal. A gente termina aqui esse episódio lembrando vocês para, de novo, seguirem a gente aí nas redes sociais. A gente tá como Hora Bolas Pod no Instagram e no Twitter, tá bom? Vou agradecer aqui também aos meus companheiros de equipe, né? Obrigado, Henrique. Obrigado, Filó. Tchau, pessoal. Até semana que vem. E quem nunca assistiu ou quem já assistiu, assiste de novo o Space Jam. Imperdível. Valeu, galera. É um prazer estar sempre com vocês nesse Dream Team aqui. E até a próxima. Esse é o verdadeiro time dos sonhos, né? Acho que a gente tá sonhando mesmo. Abraço, galera. Até semana que vem.